Bom, na nossa leitura diária, nossa leitura anual do livro de si, vamos ler aqui o livro de Êxodo, capítulo 35, 36, do capítulo 37. Então, o que eu quero dizer para os irmãos que rapidamente a gente chegamos aí, né, ao final deste mês, concluindo livros de Gênesis, concluindo o livro de Êxodo. Gênesis tem 50 capítulos, Êxodo tem 40. Estamos agora no capítulo 35, vamos ler o 36 e o 37. Esse dia 21, 29 e 28 de janeiro, terça-feira, tá? E assim, né? Prossigamos em conhecer o Senhor, porque só Ele é Deus e só Ele pode nos livrar de todo mal. E um dos meios é a Sua palavra, que nos livra do mal. Então vamos fazer a oração do Pai Nosso, né? Que vai nos livrar de todo mal que nos aflige. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Então aqui no capítulo 35 do livro de Êxodo vai falar sobre o sábado e as ofertas para o tabernáculo. Essas ofertas elas foram voluntárias que o povo trouxe para fazer o tabernáculo. Eles se aprontaram, ou seja, se tiveram alegria em seu coração em dar ao Senhor a oferta para a construção do tabernáculo, com alegria. Vamos lá? Diz assim, capítulo 35. Então fez Moisés ajuntar toda a congregação dos filhos de Israel e disse-lhes: estas são as palavras que o Senhor ordenou que se cumprissem. 6 dias se trabalhará, mas o 7º dia vos será santo, o sábado do repouso ao Senhor. Todo aquele que fizer obra nele morrerá. Não acendereis fogo em nenhuma das vossas moradas no dia de sábado. Falou mais de Moisés a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: esta é a palavra que o Senhor ordenou, dizendo: tomai do que vós tendes uma oferta para o Senhor, cada um cujo coração é voluntariamente, viu aí? É voluntário, com o coração disposto a trará por oferta alçada ao Senhor, ouro e prata e cobre, como também pano azul e púrpura e carmesim e linho fino e pelos de cabras e peles de carneiros tintas de vermelho e peles de texugos e madeira de cetim e azeite para a luminária e especiarias para o azeite da unção e para o incenso aromático e pedras sardônicas e pedras de engaste para o éfode e para o peitoral. E todos os sábios de coração entre vós virão e farão tudo o que o Senhor tem mandado: o tabernáculo e a sua tenda, e a sua coberta, os seus colchetes, e as suas tábuas, e as suas barras, e as suas colunas, e as suas bases,
a arca e os seus varais, e o propiciatório e o véu da coberta, a mesa e os seus varais, e todos os seus utensílios, e os pães da proposição, e o castiçal da luminária, e os seus utensílios, e as suas lâmpadas, e o azeite para a luminária, e o altar do incenso e os seus varais, e o azeite da unção, e o incenso aromático, e a coberta da porta, a entrada do tabernáculo, o altar do holocausto, e o crivo de cobre que terá seus varais, e todos os seus utensílios, e a pia, e a sua base, as cortinas do pátio, e as suas colunas, e as suas bases, e a coberta da porta do pátio, as estacas do tabernáculo, e as estacas do pátio, e suas cordas, as vestes do ministério para ministrar no santuário, e as vestes santas de Arão, o sacerdote, e as vestes de seus filhos, para administrarem o sacerdócio. A prontidão do povo em trazer ofertas. Então toda a congregação dos filhos de Israel saiu de diante de Moisés, e veio todo homem a quem o seu coração moveu, ou seja, veio todo homem a quem o seu coração moveu, e todo aquele cujo espírito voluntariamente o impeliu, e trouxeram a oferta alçada do Senhor para a obra da tenda da congregação, e para todo o seu serviço, e para as vestes santas. Ou seja, está vendo aí? Tudo o que o Espírito Santo moveu o coração, e que voluntariamente o Espírito Santo impediu essas pessoas a levar essas ofertas com coração voluntário, entendeu? Com alegria, com fé, com gratidão. E assim vieram homens e mulheres, todos dispostos de coração, trouxeram fivelas e pendentes e anéis e braceletes e todo vaso de ouro, e todo homem oferecia oferta de ouro ao Senhor. E todo homem que se achou com pano azul e púrpura e carmesim, e linho fino, e pelo de cabras, e pele de carneiro, tinta de vermelho, e pele de texugo, os trazia. Todo aquele que oferecia oferta alçada de prato de metal, a trazia por oferta alçada do Senhor. E todo aquele que se achava com madeira de cetim, a trazia para toda a obra do serviço. E todas as mulheres sábias de coração fiavam com as mãos e traziam o fiado, o pano azul, a púrpura, o carmesim e o linho fino. E todas as mulheres cujo coração as moveu em sabedoria fiavam os pelos das cabras. E os príncipes traziam pedras sardônicas e pedras de engaste para o éfode e para o peitoral, especiarias e azeite para a luminária, e para o óleo da unção, e para o incenso aromático. Todo homem e mulher cujo coração voluntariamente se moveu a trazer alguma coisa para toda a obra que o Senhor ordenara se fizesse pela mão de Moisés, aquilo trouxeram os filhos de Israel por oferta voluntária ao Senhor. Deus chama Bezalel e Aholiabe. Depois disse Moisés aos filhos de Israel: eis que o Senhor tem chamado por nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. O Espírito de Deus o encheu de sabedoria, entendimento e ciência em todo artifício, e para inventar invenções, para trabalhar em ouro, em prata, em cobre, em artifício de pedras, para engastar, em artifício de madeira, para trabalhar em toda obra esmerada. Também lhe deu disposto o coração para ensinar os outros, a ele e a Aholiabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan. Encheu-os de sabedoria do coração para fazer toda a obra de mestre, e a mais engenhosa, e a do bordador, em pano azul, e em púrpura, e em carmesim, e em linho fino, e a do tecelão, fazendo toda a obra e inventando invenções. Capítulo 36. Assim trabalharam Bezalel e Aholiabe, e todo homem sábio de coração a quem o Senhor dera sabedoria e inteligência para saberem como haviam de fazer toda a obra para o serviço do santuário,
conforme tudo que o Senhor tinha ordenado. Aleluia. Assim eles fizeram. Moisés entrega aos obreiros as ofertas do povo. Porque Moisés chamará a Bezalel e a Oliabe e a todo homem sábio de coração, em cujo coração o Senhor tinha dado sabedoria, isto é, a todo aquele a que o seu coração movera, que se chegasse à obra para fazê-lo. Tomaram, pois, de diante de Moisés toda a oferta alçada que trouxeram os filhos de Israel para a obra do serviço do santuário, para fazê-la, e ainda eles lhe traziam cada manhã oferta voluntária. E vieram todos os sábios que faziam toda a obra do santuário, cada um da obra que fazia, e falaram a Moisés, dizendo: o povo traz muito mais do que basta para o serviço da obra que o Senhor ordenou se fizesse. Então mandou Moisés que fizesse passar uma voz pelo arraial, dizendo: nenhum homem nem mulher faça mais obra alguma para a oferta alçada do santuário. Assim, o povo foi proibido de trazer mais, porque tinha material bastante para toda a obra que havia de fazer-se, e ainda sobejava. Assim, todo sábio de coração entre os que faziam a obra fez o tabernáculo de 10 cortinas, de linho fino, tecido, e de pano azul e de púrpura, e de carmesim, com querubins, da obra mais esmerada as fez. O comprimento de uma cortina era de 28 côvados, e a largura de outra cortina de 4 côvados. Todas as cortinas tinham uma mesma medida. E ligou 5 cortinas, uma com a outra, e outras 5 cortinas ligou uma com a outra. Depois fez laçadas de fio azul na borda da última cortina do primeiro agrupamento. Assim também fez na borda da primeira cortina do segundo agrupamento. 50 laçadas, 10 uma cortina, e 50 laçadas fez na cortina da extremidade do segundo agrupamento. Estas laçadas eram contrapostas uma com a outra. Também fez 50 colchetes de ouro, e com esses colchetes uniu as cortinas uma com a outra. E foi feito assim o tabernáculo. Fez também cortinas de pelos de cabras para a tenda. Sobre o tabernáculo, de 11 cortinas a fez. O comprimento de uma cortina era de 30 côvados, e a largura de uma cortina de 4 côvados. Estas 11 cortinas tinham uma mesma medida, e ele uniu 5 cortinas à parte e 6 cortinas à parte, e fez 50 laçadas na borda da última cortina do agrupamento. Também fez 50 laçadas na borda da cortina do outro agrupamento. Fez também 50 colchetes de metal para ajuntar a tenda, para que fosse uma. A coberta de peles e as tábuas. Fez também para a tenda uma coberta de peles de carneiros tintas de vermelho, e por cima uma coberta de peles de texugo. Também fez tábuas levantadas para o tabernáculo, de madeira de cetim. O comprimento de uma tábua era de 10 côvados, e a largura de cada tábua era de 1 côvado e meio. Cada tábua tinha 2 coiceiras pregadas uma com a outra. Assim fez com todas as tábuas do tabernáculo. Assim, pois, fez as tábuas para o tabernáculo, 20 tábuas para a banda do sul. E fez 40 bases de prata debaixo das 20 tábuas. 2 bases debaixo de uma tábua para as suas 2 coiceiras, e 2 bases debaixo de outra tábua para as suas 2 coiceiras. Também fez 20 tábuas ao outro lado do tabernáculo da banda do norte, as suas 40 bases de prata, 2 bases debaixo de uma tábua e 2 bases debaixo de outra tábua. E ao lado do tabernáculo, para o ocidente, fez tábuas. Fez também 2 tábuas para os cantos do tabernáculo, a 2 lados, as quais fez também 2 tábuas para os cantos do tabernáculo, aos 2 lados.
as quais estavam juntas debaixo, e também se ajuntavam por cima com uma argola. Assim fez com eles ambas nos dois cantos. Assim eram 8 tábuas com suas bases de prata, saber, 16 bases, 2 bases debaixo de cada tábua. Fez também barras de madeira de cetim, 5 para as tábuas de um lado do tabernáculo, e 5 barras para as tábuas do outro lado do tabernáculo, e outras 5 barras para as tábuas do tabernáculo, ambas as bandas do ocidente. E fez que a barra do meio passasse pelo meio das tábuas de uma extremidade até a outra, e cobriu as tábuas de ouro e suas argolas. Os lugares das barras fez de ouro, as barras também cobriu de ouro. Os véus e as colunas. Depois fez o véu de pano azul, e de púrpura, de carmesim, de linho fino torcido, de obra esmerada o fez com querubins. E fez-lhes 4 colunas de madeira de cetim, e as cobriu de ouro, e seus colchetes fez de ouro, e fundiu-lhe 4 bases de prata. Fez também para a porta da tenda o véu de pano azul, e de púrpura, e de carmesim, e de linho fino torcido, e de obra de bordador, com as suas 5 colunas e os seus colchetes, e as suas cabeças e as suas molduras cobriu de ouro, e as suas 5 bases eram de cobre. Capítulo 37. A arca. Fez também Bezalel a arca de madeira de cetim. Seu comprimento era de 5 côvados e meio, e a sua largura de 1 côvado e meio, e a sua altura de 1 côvado e meio. E cobriu-a de ouro puro por dentro e por fora, e fez-lhe uma coroa de ouro ao redor. E fundiu-lhe 4 argolas de ouro aos seus 4 cantos, no lado 2 e no outro lado 2 argolas. E fez varais de madeira de cetim e os cobriu de ouro. E meteu os varais pelas argolas aos lados da arca, para levar a arca. O propiciatório. Fez também de ouro puro o propiciatório. O seu comprimento era de 2 côvados e meio, e sua largura de 1 côvado e meio. Fez também 2 querubins de ouro de obra batida, e fez nas 2 extremidades do propiciatório. Um querubim a uma extremidade desta banda, e o outro querubim a uma extremidade da outra banda do mesmo propiciatório. Fez sair os querubins das 2 extremidades dele. E os querubins estendiam as asas por cima, cobrindo com as asas no propiciatório, e os seus rostos estavam defronte um do outro. O rosto dos querubins estava virado para o propiciatório. A mesa. Fez também a mesa de madeira de cetim. O seu comprimento era de 2 côvados. A sua largura de 1 côvado, e a sua altura de 1 côvado e meio. E cobriu-a de ouro puro, e fez uma coroa de ouro ao redor. Fez também uma moldura da largura de uma mão ao redor, e fez uma coroa de ouro ao redor da sua moldura. Fundiu-lhe também 4 argolas de ouro, e pôs as argolas aos 4 cantos que estavam em seus 4 pés. Defronte da moldura estavam as argolas para os lugares dos varais, para levar a mesa. Fez também os varais de madeira de cetim, e os cobriu de ouro, para levar a mesa. E fez de ouro puro os utensílios que haviam de estar sobre a mesa, os seus pratos, e suas colheres, e as suas escudelas, e suas cobertas com que se havia de cobrir. O castiçal. Fez também um castiçal de ouro puro, de obra batida. Fez este castiçal o seu pé, e suas camas, e os seus corpos, e suas maçãs, e suas flores na mesma peça. 6 canas saíam dos seus lados, 3 canas do castiçal de um lado dele, e 3 canas do castiçal do outro lado. Numa cana estavam 3 copos a modo de amêndoa, uma maçã e uma flor, e noutra cana 3 copos a modo de amêndoas, uma maçã e uma flor. Assim para as 6 canas que saíam do castiçal, mas no mesmo castiçal havia 4 copos a modo de amêndoa, com as suas maçãs e com as suas flores. E era uma maçã debaixo de 2 canas do mesmo, e outra maçã debaixo de outras 2 canas, e mais uma maçã debaixo de outras 2 canas. Assim se fez para as 6 canas que saíam dele. As suas maçãs e as suas canas formavam a mesma peça, tudo era uma obra batida de ouro puro. E fez de 7 lâmpadas, os seus espermitadores e os seus apagadores eram de ouro puro.
De 1 talento de ouro puro fez todos os seus utensílios. E fez o altar do incenso de madeira de cetim. De 1 côvado era o seu comprimento, e de 1 côvado a sua largura, quadrado, e de 2 côvados a sua altura. Dele mesmo eram feitas as suas pontas. E cobriu de ouro puro a sua coberta, e suas paredes em redor, e suas pontas, e fez uma coroa de ouro ao redor. Fez também 2 argolas de ouro debaixo de sua coroa, nos seus 2 cantos, de ambos os seus lados, para os lugares dos varais, para levá-lo com eles. Os varais fez de madeira de cetim e os cobriu de ouro. Também fez o azeite santo da unção e o incenso aromático, puro, de obra de perfumista. Então, aqui a gente finaliza essa leitura desse capítulo no dia de hoje, 28, terça-feira de janeiro. 28 de janeiro, terça-feira. Dia 28 de janeiro, terça-feira. Os capítulos 35, 36 e 37. E assim, prossigamos em conhecer nosso Deus, por meio da sua palavra. É ela que nos guia para o caminho do céu, para a eternidade. Então vamos orar a oração do Pai Nosso, uma oração poderosa, forte. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Amém. Até a próxima live do livro de Êxodo, finalizando aí os capítulos 38, 39 e 40. É o final do livro e vamos entrar ainda neste mês no livro de Levítico, para você ver que ler a palavra de Deus não custa tempo. A gente investe tempo, ganha tempo e somos bastante abençoados. Amém. Até o próximo vídeo, se assim nosso Deus permitir.